Então vamos verificar agora a caracterização da reta. Então a gente pode estabelecer uma nomenclatura para a reta através de uma letra latina minúscula e por ponto, que é uma letra latina maiúscula. Aqui temos uma perspectiva, uma ideia tridimensional desta representação da reta com a sua projeção. E aqui temos a visualização simplesmente com uma projeção cilíndrica ortogonal. Então uma reta tem infinitos pontos, mas podemos dizer que uma reta ela pode ficar plenamente definida através de dois pontos quaisquer. Neste caso aqui a reta R. R fica definida pelos pontos E e F. O ponto E tem o valor de cota 4 e o ponto F tem o valor de cota 7. Muito bem, então agora vamos verificar alguns parâmetros lineares da reta no espaço. Então, vamos supor aqui temos esta reta no espaço, tá? E aqui temos os dois pontos, no qual ela fica definida. A distância objetiva de uma reta é a sua medida real, também é denominada de verdadeira grandeza da reta. Vamos supor que uma reta tem seu valor de 10 metros, o valor correspondente é a medida total dessa reta. Tá bem? A distância horizontal é a projeção que esta reta possui no plano XY. Então, toda esta reta em verde, quando ela está projetada, ela tem esta medida daqui, tá? Que é a distância horizontal. Se vocês observarem, há uma distorção. Dependendo da inclinação desta reta com o plano XY, vamos ter uma certa distorção em relação à sua projeção. Para que esta reta tivesse o mesmo tamanho, ou seja, o tamanho da distância objetiva fosse idêntica da projeção horizontal, obrigatoriamente esta reta deveria ser paralela ao plano. Bom, um outro parâmetro é a distância vertical. A distância vertical nada mais é do que a variação de cotas. Então, vamos supor que este ponto tem um valor de cota 7 e aqui tem um valor de cota 4. Então, a distância vertical é 3. No caso, aqui temos esta reta em azul. Bem, agora como vamos obter esses parâmetros? Como vamos obter a distância objetiva, a distância horizontal e a distância vertical? Não temos diretamente esses parâmetros aqui, que é vinculado à distância objetiva e nem à distância vertical. O único parâmetro que temos é a distância horizontal. Claro, é a própria projeção da reta. Basta medir diretamente com o escalímetro. Para obter a distância horizontal, verificamos aqui a sua medida com o escalímetro. Vamos utilizar o escalímetro na escala apropriada. Mas a pergunta é a seguinte: como vamos obter esta distância real da reta? E como vamos obter esta distância vertical da reta? Vamos pensar o seguinte: quando projetamos esta reta R no plano XY, esta medida daqui é idêntica a esta medida daqui. Podemos transladar essa projeção até a extremidade de um dos pontos desta reta no espaço. Então, no espaço, temos um triângulo retângulo. No momento que temos um triângulo retângulo e sabemos a distância horizontal, tá? Que ela se encontra projetada, e sabemos a distância vertical, que basta diminuir um valor de cota do outro. Com isso, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras. A distância objetiva ao quadrado é igual à distância vertical ao quadrado mais a distância horizontal ao quadrado. Sendo assim, a distância objetiva vai ser igual à raiz quadrada da distância vertical ao quadrado mais a distância horizontal ao quadrado. Isto seria um procedimento analítico de obter, mas podemos utilizar um procedimento geométrico, um procedimento descritivo para obter este valor da distância objetiva. Como seria isso? Seria através do rebatimento. O que é rebater? Rebater é transferir uma informação de um plano para um outro plano através de um eixo de rotação. Esse eixo de rotação muitas vezes é denominado de charneira, que vem do francês, que significa dobradiça.
Então, se temos esse triângulo retângulo no espaço, podemos considerar esta reta como sendo o eixo de rotação e fazer com que esses dois segmentos venham girar em torno desse eixo daqui. Com isso, vamos ter a sua distância objetiva. Ou seja, a ideia é transferir a distância objetiva e a distância vertical para um plano paralelo a XY. Bom, como vamos fazer isso? Vamos pensar o seguinte. Esta reta daqui ela não forma 90 graus com esse eixo em vermelho? Então, quando a gente gira esse eixo vertical em torno da representação da distância horizontal, o ângulo correspondente de 90 graus ele vai se manter constante, não vai ser alterado. Então, podemos utilizar aqui o esquadro, posicionar o esquadro a partir dessa extremidade e fazer um rebatimento. Fazer com que este ponto, que tem o valor de cota 7, ele venha a ser transferido para o plano com o valor de cota 4. Então, vamos marcar aqui a diferença de cotas, que é propriamente a distância vertical. Então, se marcarmos aqui o valor correspondente de 3 unidades, a partir desse ponto até aqui, esse valor daqui corresponde à distância vertical. Esta distância vertical vai formar um ângulo de 90 graus, seja no espaço tridimensional ou seja em um plano paralelo a XY. Não vai ser alterado. Significa o quê? Que o ponto 7, este ponto com valor de cota 7, ele foi rebatido, ou seja, foi transferido para um plano de cota 4. Se temos a distância vertical formando um ângulo de 90 graus com a distância horizontal, então obrigatoriamente vamos ter a distância objetiva. Esta distância daqui vai ser idêntica do espaço, que esta distância daqui é a nossa distância objetiva que queríamos obter. Muito bem, então vamos verificar agora as variações angulares da reta. Então, basicamente são 3 parâmetros: inclinação, declividade e intervalo. O primeiro parâmetro que vamos analisar é inclinação. O que é uma inclinação de uma reta? A inclinação nada mais é do que o ângulo estabelecido da reta no espaço com a sua projeção. Claro que a projeção da reta se encontra aqui no plano XY, mas se transladarmos até esse ponto mais abaixo da reta, vai ficar com as mesmas medidas. O problema é o seguinte: quando enxergamos de cima essa reta R, ela vai ficar projetada e não vamos conseguir enxergar esta inclinação, porque toda essa inclinação vai ficar uma única reta. Tá? Vamos enxergar desta forma daqui, linearmente. Então, a gente pode observar o seguinte: a reta forma um ângulo com a sua projeção. O ângulo que queremos é o menor ângulo possível entre a reta e a sua projeção. É um ângulo agudo. Bom, como vamos obter este ângulo? Através do princípio do rebatimento que vimos anteriormente. Ou seja, transferir esta reta daqui e a projeção para um plano de cota constante. Quando rebatemos, a inclinação ela vai ficar obrigatoriamente aqui. E podemos verificar este ângulo. Tá? Alinhamos essa parte daqui, a gente tem que prolongar um pouco mais esta reta e verificar qual é o ângulo. Então, aqui temos o valor 0, 10, 20, 30, 45, aproximadamente o valor de 47 graus. Muito bem, então continuando aqui com variações angulares, agora vamos falar sobre declividade. O que é a declividade? A declividade nada mais é do que uma taxa de variação. Vamos relacionar a distância vertical em relação à distância horizontal. Então, a declividade de uma determinada reta significa o quanto que esta reta está variando na vertical em relação à horizontal. Então, quando a gente fala que a declividade é de 30%, tá? A declividade de uma reta ou a declividade de um telhado é de 30%, significa
que esta reta está variando 30 unidades na vertical para cada 100 unidades na horizontal. Então, a declividade é muito utilizado na engenharia, na questão, vamos supor, de uma cobertura. A gente não costuma ficar falando, a determinada cobertura tem uma inclinação de 17 graus. Não, a gente fala que a declividade do telhado é de 30%. Então, a declividade é uma forma de se falar inclinação, mas uma forma indireta. Ou seja, a gente quer obter a inclinação, mas quer obter a inclinação estabelecendo variações lineares. Se analisarmos a reta no espaço, vamos observar que esta parte daqui corresponde à inclinação desta reta em relação ao plano XY. Então, a tangente da inclinação é igual ao cateto oposto, que é a distância vertical, divididos pela distância horizontal. Ou seja, tangente de um ângulo, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a inclinação vai ser igual à arquitangente da distância vertical sobre a distância horizontal. Bom, mas a distância vertical sobre a distância horizontal é a declividade. Então, a inclinação é igual à arquitangente da declividade. Então, quando temos a projeção de uma reta, então a gente consegue obter a declividade diretamente, porque basta diminuir um valor de cota, 7 menos 4, temos o valor 3, divididos pela variação na horizontal. Então, vamos supor que queremos obter aqui a declividade desta reta, que se encontra projetada. A variação na vertical é 3. Precisamos verificar esta distância horizontal. Então, em função da escala, tá, a gente consegue obter este valor. Esta medida na horizontal tem o valor de 2,83. A variação na vertical é 3, porque 7 menos 4 dá 3. 3 divididos por 2,83. Temos o valor correspondente de 1,06. 1,06 podemos multiplicar por 100 para verificar em percentual. Então, a declividade estabelecida é de 106%. O que significa 106%? Significa que esta reta daqui, ela varia 106 unidades na vertical para cada 100 unidades na horizontal. Então, estabelecendo em percentual, fica mais claro a verificação da taxa de variação. Na prática da engenharia, se torna bem interessante, porque a gente pode obter um ângulo simplesmente medindo variações lineares. Imagine um perfil do terreno aqui, e queremos verificar a variação, ou seja, a inclinação, a declividade deste terreno. Então, temos aqui uma determinada linha, medimos uma distância horizontal, que é a própria projeção da reta, e medimos a distância vertical. Então, com o auxílio da mangueira de nível, a gente pode nivelar os valores na horizontal e verificar esta profundidade. Então, a gente pode obter a declividade desta reta daqui, associando a taxa de variação na vertical em relação à horizontal. Consequência disso, a gente consegue obter a inclinação desta reta. Claro que aqui o terreno ele tem uma certa variação. A gente está obtendo a inclinação, a declividade, no caso, da reta que está estabelecida entre as extremidades desta região, desse relevo estabelecido. Muito bem, então agora, continuando aqui, temos a questão de intervalo, o conceito de intervalo. Intervalo é o inverso da declividade. O intervalo corresponde à taxa de variação da horizontal em relação à vertical. Então, o intervalo é o quanto que uma determinada reta está variando na horizontal em relação à vertical. Por que é extremamente importante utilizar o intervalo? Se torna importante porque temos a reta projetada. Ao termos a reta projetada, ao evitar, o exemplo, ao invés de estar fazendo cálculos para obter a declividade ou rebatendo para obter a inclinação,
a gente consegue obter a variação angular de uma reta de uma forma bem direta. Quando falamos que a declividade de uma reta é de 25%, significa o quê? Que esta reta está variando na vertical 25 unidades para cada 100 unidades na horizontal. Mas se eu falar o seguinte, se eu inverter, dividir o 100 pelo 25, eu não vou ter o valor 4, então a variação de 4 unidades na horizontal corresponde à variação de 1 unidade na vertical. Ou seja, eu estou falando a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Se eu falar que a declividade é de 25%, é o mesmo que eu falar que o intervalo é de 4 metros na horizontal ou outra unidade, 4 unidades na horizontal para cada uma unidade na vertical. Vamos observar o intervalo. Então, se a distância desse ponto até este daqui for um valor 5, vamos verificar que a cota neste ponto é 5. Bom, a variação desse ponto em relação a este vai ser de 1 unidade, porque aqui temos o valor 4. Então, para a variação de 1 unidade, temos essa distância. Esta distância daqui, tá, corresponde ao valor de intervalo. Então, se medirmos diretamente este valor, sabemos o intervalo para a variação de 1 unidade na vertical. Então, se medirmos aqui entre o 4 e o 5, vamos obter o valor de 0,94. O que significa esse 0,94? Significa que a cada 0,94 na horizontal varia 1 unidade na vertical.